Agora estamos ao vivo. Para todo o Brasil. Para todo o Brasil. E o mundo. E o mundo. Eu espero que tá no certo. Eu acho que é isso. Espera a galera entrar. Só devia estar aberto aqui, né? Uma coisa. Mas. Vamos lá. O pessoal tá entrando. Entrando. Tá bom pra você, sim? Tá. E você? Você pode ir mais pra cá. Não, mas tá de boa. Deixa espaço pra você. Oi, gente. Vamos entrando aí, todo mundo. A gente teve um leve probleminha aqui. Por isso que não tinha aparecido ainda, mas tudo bem, já tá resolvido. Estamos aqui. Só avisa a gente se tá bom aí o áudio, tudo, mas acho que tá tudo certo agora. Olá, olá. Pessoal entrando. Olá. Uma mensagem parada aqui, vamos tirar essa mensagem daqui. Lucas. E aí, gente? Puxa pra mim. E aí, pessoal? Sabadão. Esse frio de São Paulo. Real, a gente tá aqui morrendo de frio. Gente, enquanto todo mundo entra aí, eu queria só dar alguns avisos, assim, né? Então, essa é a primeira live que a gente vai fazer. Então, é meio novo pra todo mundo. A gente tá aí, todo mundo tá pisando meio no escuro, então ninguém sabe muito bem o que é, então eu vou explicar pra vocês. Mas a gente vai começar a fazer uma sessão de lives com o movimento. E essas lives vão ser sobre o tema relacionamento. Então, tudo sobre relacionamento. Então, o que acontece? Essa primeira live que a gente vai fazer, nosso tema dentro de relacionamento vai ser cristão solteiro. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre cristão solteiro. Mas calma, se você não é um cristão solteiro, eu tenho certeza que você conhece alguém que é. E você que é líder, você que faz parte de qualquer ministério, ou mesmo que você não faça, você tem um amigo que é. Então é importante para você essas informações também, porque você vai passar isso para outras pessoas. Então fica aqui, compartilha com outras pessoas, porque vai ser muito importante para a gente poder aprender um pouquinho. A gente vai falar de tudo aqui, então vai ser muito show. E aí eu queria falar pra você também que a gente fez um questionáriozinho com perguntas, mandamos pra todo mundo, várias pessoas enviaram perguntas pra gente. E aí o que acontece? A gente vai responder nessa live as perguntas relacionadas a cristão solteiro, mas todas as perguntas vão ser respondidas. Então, se a sua pergunta não foi respondida nessa live, pode ter certeza que nas próximas a gente vai falar sobre essas perguntas também, tá bom? Então, esses são os dois avisos que eu queria dar pra vocês. E aí é o seguinte, no final da live, se ainda tiver alguma pergunta sobre o tema, especificamente sobre esse tema, e que a gente não falou, vocês vão poder mandar aqui também, enquanto a gente estiver falando, e aí depois a gente dá uma olhada. Se tiver mais alguma coisa pra acrescentar, a gente acrescenta, certo? Então, acho que tá todo mundo já entrando aí, a gente também já tá aqui preparada, mas eu queria apresentar pra vocês, a maioria das pessoas já conhecem, inclusive muitos amam a Isa, mas a Isa é minha amiga, a Isa é uma missionária incrível, que tem mostrado pra ir pra um monte de gente, tudo quanto é tipo de assunto, Isa, você tem falado de tudo. Meu Deus. E recentemente a Isa fez uma série de lives falando especificamente sobre pureza e foram incríveis. Algumas das pessoas que estão aqui assistiram, foram todas incríveis. E quando eu pensei sobre esse assunto de cristão solteiro, eu pensei na hora na Isa, porque eu me lembro sempre, pra quem não sabe, a Isa me liderou na minha primeira viagem missionária fora do país. E eu lembro que a Isa sempre falava muitas coisas chave assim pra gente. E eu pensei, não, é isso, sabe? A Isa tem algo pra passar pra cada um de nós, que é muito importante e muito especial. Então, antes de tudo, eu queria falar isso pra vocês, que a Isa é incrível, ela vai se apresentar melhor, mas que eu tenho certeza absoluta, é uma pessoa que eu confio muito pra falar sobre esse tema e todos os outros, que eu sei que ela tem muito pra acrescentar. Então, Isa, pode se apresentar. Boa noite, pessoal. Como a Ju falou, meu nome é Isabela, sou uma garota de 28 anos. Eu sou casada já há 3 anos com o Gabriel. E é muito legal, assim, porque o meu chamado, eu tenho um chamado missionário e alcançar os povos não alcançados. Mas quando eu penso dentro da igreja, e além de, é claro, treinar jovens missionários para missões, o meu coração queima muito pelos solteiros específico. Eu não sei se eu gosto de sempre falar de algo que eu tenho autoridade, sabe? Então, algo que eu vivi, eu tive autoridade, foi a minha solteirice. Então, eu acho muito importante
falar sobre a solteirice eu gosto muito, na verdade, de todas as coisas de relacionamento, até dessas coisas de pureza sexual, tudo, o que eu mais gosto é de falar de solteirice, porque foi o tempo mais longo da minha vida, né? Foi do dia que eu nasci, né? Que a gente nasce solteiro. Mas até os 25 anos eu estive solteira e eu não tive ninguém além do Gabriel. Então, às vezes eu conto e as pessoas já tipo, oh, mas eu tive alguém, o que eu faço? Mas tudo bem, Deus ele redime, Deus ele começa tudo novo, mas eu entendi que o meu lugar, que eu tinha um chamado especial dentro do plano de Deus e eu precisava me guardar para alguém especial. Então, por 25 anos, por mais que teve adolescência e tinha curiosidade, por mais que tinha algumas pessoas, os crushes apareceram, eu tinha essa coisa fixa que eu ia me guardar. Então, o meu marido foi o primeiro cara que eu segurei na mão dele, assim, tipo, então foi o primeiro beijo, né, eu perdi minha virgindade com ele na nossa noite de núpcias, então foi todo um processo muito bonito. É claro que foi longo, foi difícil, não foi tão fácil, né, como todo mundo sabe, né, que a solteirice não é uma coisa fácil, mas você pode escolher um caminho melhor, né, tem uma frase, depois eu até posso procurar, assim, que fala na Bíblia, né, que tipo, Deus ele tem um caminho alto, sabe, ele tem outro caminho, a gente pode escolher esse caminho, que a gente sabe que é do solteiro chato, sabe, do solteiro melô, tipo, ai, tô sozinho, não posso fazer nada sozinho, carente solitário, na quarentena em casa, 2020 acabou com o meu plano de desencalhar. Pode ser esse caminho, né? Que, gente, eu imagino, deve ser muito frustrante. Mas acabou com o plano de muita gente, até de gente que ia casar, né? E tá tendo que fazer casamento de outro jeito. Sim. Ou não casar. Então, tipo, ao mesmo tempo, você pode escolher um caminho de leveza dentro da solteirice, de aproveitar esse tempo para se conhecer e se preparar para um casamento, né? E se divertir, né? Sim. Porque é uma fase muito importante que você nunca mais vai viver depois. Se você casar certo, se você escolher certo, você nunca mais vai ser solteiro. Então, é muito importante você viver o tempo. E isso é muito importante, porque muitas pessoas, eu até fiz, assim, uma junção de algumas perguntas, porque muitas pessoas perguntaram coisas parecidas. E isso que a Isa falou, eu acho que entra muito na pergunta a primeira, assim, de todas, que inclusive é que eu queria começar, é de como esperar em Deus, como que eu devo agir no tempo de espera. Muitas pessoas perguntaram isso, e esse realmente era o intuito da gente explicar isso. Então, eu acho que faz muito sentido isso que a Isa falou, sabe? Sobre aproveitar esse tempo. Então, assim, Isa, eu queria que você desse, assim, alguns passos práticos, especificamente sobre essa espera, sabe? Pra quem tá esperando e tudo mais. O que realmente significa essa espera? Pra o pessoal entender que a gente não vai sentar no sofá e ficar esperando sem fazer nada. Esperando o WhatsApp tocar. Não posso mostrar a capinha tá horrível. Mas uma coisa é muito louco, porque eu acho que falar esperar é meio errado. Vamos mudar isso. Vamos mudar isso. A partir de hoje. Não é esperar. Tipo, é viver a solteirice. E uma hora a solteirice ela vai acabar. Por quê? Quando a gente espera, a gente vai na sala do médico, a gente fica esperando. Geralmente a gente fica lá no celular ou pega uma revista, você tá esperando. Mas a solteirice é uma fase fundamental para você se descobrir. Então, é uma fase de você... Não é tipo, quando eu falo viver a solteirice, não é tipo série do Netflix, que aí você vai pra festa, você vai beber, você vai ter crush, vai conversar com todo mundo. Não é isso. Mas viver a solteirice é você entender quem você é. Porque você não vai casar, gente, ninguém vai casar. Às vezes casa, né? Mas aí provavelmente o casamento vai dar errado. Mas se você casa sem saber quem você é muito difícil. Então, quando nós somos cristãos, a gente sabe que Deus nos ama, que Ele tem um plano especial para nossa vida, que Ele tem planos além do que a gente pode imaginar. Eu entendo que esse período, né, na Bíblia fala que o solteiro, ele tem só o Senhor, né? Depois tem, tipo, o casado tem a esposa e o esposo, né? Então, pensa que nesse tempo é um momento muito especial de você, cara, sou eu e Deus nessa jornada. Qual é a história que eu e Ele nós vamos construir juntos, sabe? Qual que é o plano dele pra mim? O que eu sou? Como que
eu acho que é muito legal isso, sabe? Vamos pro passo prático. É descobrir o seu chamado em Deus, descobrir o que Deus tem feito, o que Deus quer fazer através da sua vida. Outro passo prático, o terceiro passo prático que eu acho que é muito importante é você se descobrir. Como Deus te criou, como você reage às situações, quais são os seus medos, quais são suas inseguranças, como você pode cuidar disso, né? E terceira coisa, vamos lá, primeira, tempo, Ana, e a terceira coisa, vamos ver se eu lembro, que eu terminei de inventar isso na minha cabeça. Então, pessoal, eu terminei de inventar, então fica meio difícil. Mas eu acho que isso muito importante, você saber de Deus, quem você foi criado para ser e para onde você tá indo com Ele, depois você se conhecer e depois você também entender, né, os períodos, os tempos de Deus na sua vida. Uma coisa que eu falo bem pouco, aqui eu vou falar que tem menos pessoas, eu falo muito pouco, mas eu sei que eu vivi muito tempo solteira e eu amava, tipo assim, não é que eu amava, às vezes, tipo, tinha aquela coisa chata, sabe? Eu sou solteira. Mas às vezes eu tinha aquela convicção que eu nasci para esse tempo. Eu tô aqui vivendo essa aventura para Jesus, sabe? Eu me formei na faculdade, eu viajei para missão, eu liderei, eu fui para missão integral solteira. Eu criei uma conexão com Jesus e uma história que só eu e ele a gente podia ter. Só que ao longo disso tudo, Deus ele foi moldando coisas em mim para eu chegar no tempo certo. Então eu lembro que teve um dia quando eu tava, eu acho que eu não gostava do Gabriel e eu tive uma convicção dentro de mim. Isso é uma coisa que eu falo bem pouco, gente, verdade. Eu tive uma convicção dentro de mim que dali em diante eu não poderia fazer mais nada sem estar casada. Dali em diante do meu ministério eu teria que fazer eu ia falar com um macho. É que eu tava lá no Ceará, a gente falava macho. Não, mas dali em diante eu tinha que fazer algo com meu esposo. Sim. Então, dali em diante eu sabia que Deus ele ia abrir aquela porta, aquela oportunidade. Mas antes disso, né, desde que eu percebi a solteirice e entendi que eu precisava lutar pela minha solteirice, eu entendi isso mais ou menos com uns 15 anos, 14 anos. Então, que lá eu já levantava esse, né, que a gente diz standard, esse padrão de eu vou me guardar, eu vou continuar, eu sei quem eu sou em Deus, eu sei aquilo que Deus tem pra mim proposto, né? E isso é muito importante, porque se você não sabe o seu chamado e o que Deus tem pra você, muitas vezes quando aparecer alguém e for alguém legal, por que não? Né? Só que se você sabe o que Deus tem pra você e qual é o padrão de Deus e pra onde Deus tá te levando, você consegue começar a entender. Eu tô entendendo isso aí. Eu tô entendendo a dinâmica de Deus. Então eu acho que isso é importante da solteirice. Você entender que não é uma espera. É um momento de você viver, é um momento de você descobrir, é um momento de você saber quem você é. Porque se você entra num relacionamento, sempre mulheres, principalmente na igreja, se você entra num relacionamento mulher sem saber quem você é, você se apaga dentro do seu ministério, se você tem um chamado ministerial. Você deixa de fazer aquilo que Deus te chamou pra fazer. Então por isso que é muito importante você saber o seu chamado, quem você, nasceu pra ser, pra entrar no relacionamento e dar esse passo. Não, mas isso é muito importante, faz muito sentido, assim, muito mesmo. Eu acho que, inclusive, se você não tá anotando essas coisas, anota. A gente vai salvar. Manda pra Isa, sabe? Depois eu vou deixar certinho o Instagram, tudo da Isa também, pra vocês encherem ela de mensagem. Já tem pouca, né? Só um pouquinho. Se alguém quiser me ajudar a responder as mensagens. É verdade. Mas olha, eu acho que isso é muito importante, porque inclusive tem uma pergunta que eu tava lendo pra Isa aqui antes, algumas das perguntas, teve uma pergunta que me chamou a atenção. A gente tava rindo, viu, gente? A gente tava rindo, eu tenho que compartilhar isso com vocês, algumas coisas. Mas uma pessoa perguntou assim, deixa eu achar aqui. Que esperança Deus oferece para solteiros solitários? Isso aí, a gente prometeu que a gente não ia. Mas olha, gente, seguinte, eu acho que isso faz muito sentido com o que a Isa acabou de falar. Porque eu acho que primeiro a gente precisa pensar sobre o Evangelho. O que o Evangelho é na sua vida? O que o Evangelho é na minha vida? Porque o que vai te trazer alegria vai ser o que você vai ver agora com Deus, sabe? Vai ser Deus.
Então, assim, se isso não tá acontecendo agora, imagina se você entrar num relacionamento. Se você tá se sentindo só agora, imagina quando você entrar em um relacionamento, Se sabe? a sua esperança tá no relacionamento, né? Tipo, a Exatamente. esperança não é no relacionamento. Deus, ele não te criou só pra casar, sabe? Tipo, não é o seu fim no casamento. Porque se você colocar o fim no casamento, tipo, ou o fim em um relacionamento, vai perder muita graça da sua vida. Tipo, você logo vai terminar com essa pessoa e arrumar outra. É bem capaz. Mas ó, isso é muito importante. Eu queria muito que a Is falasse mesmo disso, porque eu acho que é exatamente isso. A gente precisa entender, colocar a cabeça no lugar certo, Sim, né? Tipo, é claro que nós fomos feitos para conexão e é muito importante o casamento, é algo muito de Deus, mas não tem fim nele só, né? Nós fomos criados para ter relacionamento com Deus, a gente foi criado para manifestar o reino dele nessa terra. Então o casamento, ele vem como uma ferramenta pra gente fazer isso, manifestar o reino de Deus na terra, para não estar sozinho, mas não é a resposta de tudo. E quando a gente coloca a resposta em tudo, né, as coisas não é bom. Então, para você que quer esperança, né, você que é um solteiro solitário, busca Jesus. Porque você precisa de Jesus, porque solteiro solitário geralmente não casa. Fica aí, eu não vou nem mais falar nada, fica com essa. Solteiro solitário fica solitário, tá bom, gente? Então, é isso. Bom, a gente vai pra ver mais algumas perguntas aqui. Teve muitas sobre essa daqui também, então vou perguntar pra Isa isso. Existe uma pessoa certa ou Deus abençoa a nossa escolha? Gente, complicado. Vamos lá. Eu gosto de pensar que o meu marido foi a melhor escolha que eu tomei. Eu tenho uma história muito bizarra, mas se eu contar aqui, a gente vai ficar só nessa história. Mas, 2013. Em 2013, eu tava muito fissurada com esse negócio que eu achava que eu precisava casar, que eu tava velha. Eu tinha 22 anos. E eu falava, eu vou morrer solteira. E um dia, eu tava pegando carona com um profeta da igreja. Porque eu não tinha carro, né? E acabava o culto tarde, eu era líder da Monte Sião, tinha que arrumar a igreja. E aí eu peguei e falei pra ele, eu quero ir pra África. E tipo, o carro tava cheio, os meninos da banda, da Soso, tava tudo no carro. E eu falei, eu quero ir pra África na Cruzada de Milagres do Reinhard Bonnke. E aí esse cara, pra tipo, me encorajar, né? Uma jovem missionária, 22 anos, ele falou assim, eis que te digo, Isabela. Ao eu parar no carro. Ele falou assim, Deus tá te dizendo que você pode casar agora. Você pode casar agora, você tem essa opção de casar agora. Ou você vai passar por vales solitários, vai sofrer, mas aí você vai encontrar um cara que vai te completar e que vai fazer o seu ministério ser aquilo que eu te prometi. Ok, vamos lá. Eu surtei. Eu falei, com quem que eu vou casar agora? Tinha, tipo, 2 opções. E que eram opções reais. Mas hoje, eu vendo, essas opções já casaram. Eu não queria estar no lugar das mulheres deles. Não que é ruim. Mas eu entendi que Deus ia abençoar se eu tomasse uma decisão naquela época. E talvez Deus me daria o plano C, o plano B, né? E que não eram ruins, não eram ruins, diferentes. Eram diferentes do propósito original dele. Ele ia abençoar, mas ele tinha um plano A. Então é muito bom quando você, voltando à pergunta anterior, eu acho. Se você sabe quem você é e quem você foi chamado para ser, você vai começar a entender, existe a pessoa certa para mim. Talvez não vai ser o cara ideal. Mas, tipo, vai começar a completar, né? Vai começar, você vai falar, dá certo, né? O Gabriel, quando eu comecei a gostar do Gabriel, eu achava que eu era louca, o Gabriel era mais novo do que eu, né? Eu tava com 23, o Gabriel tava com 19 anos. Gente! Muita diferença. Tá muita diferença naquela época. Hoje, graças a Deus, já não tem mais, todo mundo me chama de garota, né? Mas aquela época era uma coisa muito louca, mas eu sabia que o propósito era muito parecido. E que existia atração, a gente se gostava, tudo, então a gente ia caminhar para um lugar bom, um lugar de plano A de Deus. Incrível, muito bom. Então, mais uma aí que a gente precisava ver também, teve muita gente que perguntou sobre isso, sabe? Sobre se tem pessoa certa, se não tem, então tá aí a resposta para vocês. Próxima pergunta, vamos lá.
Uma pergunta um pouquinho diferente essa daqui. Eita. Se gosta de uma garota crente. Que bom. Começou bem. Começou bem. Se gosta de uma garota e você é um garoto, E você começou bem. E crente. E crente, melhor ainda. Falo com ela sobre o que sinto, oro antes, me aproximo dela, o que eu faço? Bom, vamos lá. Dicas práticas, amigos. Se você é um homem, um jovem, eu acho que é importante você orar. Sempre é importante você orar. Você tem que orar todo dia. Mas como que essa pessoa vai saber que você gosta dela? Só se Deus enviar um anjo? Vamos esperar por isso só. Então é bom você se aproximar. É claro, não tô falando pra você se declarar. Mas esteja junto, esteja no mesmo grupo de amigos, converse, né? Tenha essa amizade saudável que vai fazer muito bem pra vocês, né? Tipo, pra você saber se é também. Porque às vezes a gente gosta de alguém, né? Eu falo assim, a gente, mas quando eu gostava, né? Hoje eu gosto só de uma pessoa, eu amo essa pessoa. Mas quando a gente gosta, assim, né? Às vezes você começa a achar que a pessoa é uma coisa e, na verdade, na vida real, ela é outra coisa. Então é importante você ter relacionamento, você se aproximar, ser amigo, até que isso, um dia, Deus, em oração, vai falar o que você deve fazer. Até eu acho que porque esse tipo de passo, tipo assim, indo aos poucos, vai até te mostrar se realmente é uma pessoa que você se interessa, mesmo se era só um... ela era só sei lá, um engano. Ou uma carência, porque, pensa assim, se do nada você gosta de uma pessoa, tipo assim, não tô gostando de uma pessoa, orei, a sua carne, o seu coração é muito enganoso. A chance de você ir lá e falar com ela, falou com ela, pronto, nem era amigo. A pessoa disse não, porque você também nem era amigo. E aí você quebrou uma barreira de uma amizade que você poderia ter, de conhecer uma pessoa, de talvez ela te conhecer e ter um sim, ter um não. Então eu acho que é muito importante essa aproximação saudável, né? Porque a gente vê hoje no mundo, acho que tem até outras perguntas sobre a amizade de homem e mulher, né? Sim. Que a gente pode falar um pouquinho. Muito bom. Hoje no mundo a gente vê muito essa amizade de homem e mulher de uma forma meio distorcida, né? Então, a amizade entre homem e mulher tem que ser saudável. Não existe assim, amizade entre homem e mulher é saudável. Não, é importante, é legal, mas tem que ser saudável. Você tem que colocar limites. Não é tudo que você abre para uma pessoa, né? Não é todas as camadas do seu coração que você abre para um cara que não é o seu namorado, um cara que não é o seu noivo, que é o seu marido, né? Tem camadas do coração, obrigada. Tem camadas do seu coração que você só vai abrindo conforme o seu relacionamento vai crescendo com um homem. Então, quando somos amigas, é uma coisa. Quando você é amigo e amiga, você tem que ir administrando essa amizade. Não é tipo, você é meu amigo, eu vou abrir meu coração, eu vou passar tempo, vamos ficar sozinho, vamos sair junto. Não é assim, né? É importante a gente ser sábio, até porque existe muita carência e às vezes a carência, ela engana a gente. Então quando você sente essa carência, você tipo, e tá lá, tem uma pessoa, você tá abrindo o coração pra aquela pessoa tá te entendendo, você começa a se enganar. E quando num relacionamento cristão tem que ser o contrário, né? A gente tem que tá junto com as pessoas, né? Então sempre que eu já falei aqui uma vez, mas tá junto com amigos, com um grupo de pessoas, se conhecendo, não abrindo certas partes do coração, porque a carência ela vem e te engana. Então tem que ter esse limite, tem que ter essa barreira. Tem uma pessoa, a Jaque Hayashi, né? Ela sempre fala, como que você vai saber que tá estranho uma amizade entre um menino e uma menina? Pensa que a pessoa que você tá conversando namora. Não fica estranho você conversar demais com essa pessoa no seu WhatsApp? Não fica estranho essa brincadeirinha? Se ela tivesse um namorado e ele tivesse um namorado, a pessoa não ia se sentir desconfortável? Então é um bom termômetro para você ver se isso tá acontecendo na sua vida e nas suas amizades. Sim, exatamente. Isso é muito importante. E assim, para os dois casos, eu acho que a gente pode adicionar isso tanto para dois solteiros e principalmente se a pessoa for casada, né? Então, tipo, se você tiver... se tem muita conversa com uma pessoa, seja homem, seja mulher, que é casada, eu acho que você ainda aumenta mais ainda, não é algo que nem deve acontecer assim, na verdade. Eu acho que já corta 100%. É um padrão que nós temos que ter, todos nós.
A gente tem que entender que existe até um caminho que a gente pode ir com uma pessoa que é casada, né? Ou com uma pessoa que tem um relacionamento. Existe uma barreira no seu coração. Por exemplo, no sexo oposto, né? Existe, claro que mulheres casadas, você é uma solteira, você quer se abrir e conversar, ok, mas para outro nível, de você é uma menina solteira, um homem casado, isso não é bom. Isso não é bom pra você e não é bom pro relacionamento deles. Então, se você se coloca nessa posição, eu tô casada com alguém, e aí esse alguém tá conversando com outra pessoa do jeito que eu tô conversando, é legal? Não é legal. Então, não é bom. É importante a gente ter essas barreiras, né? E ser esperto. A gente, sabe, a gente tem um negócio de ser crente que a gente acha que a gente é inocente. Põe a máscara de inocência, de né? crente, inocente. E, gente, Jesus disse lá, manso como uma pomba, astuto como uma serpente. Então, não seja bobo, não ache que, não tem nada. Gente, se não tem nada hoje, um dia pode ter, né? Cuidado todo mundo que tá em pé pra que não caia. Então, se você é casado, se você não é casado, você precisa ter essas barreiras, essas camadas saudáveis de relacionamento dentro da sua vida. E é importante você ficar esperto com isso. Muito importante. Show, show, show. Vamos lá pra próxima, gente. Prudentes. Vamos achar aqui uma bem boa. Ai, meu Deus. Vamos lá, essa daqui. Como tirar do coração alguém que é bom, mas que não é pra você? Vamos lá. Como tirar do coração alguém que é bom, mas que não é pra você? Geralmente isso é crush, né? Já entrando na dos crush, vocês viram, né? A gente falou um pouco também sobre esse negócio de se sentir solitário, a gente falou um pouco que são algumas das perguntas que foram feitas e a gente tá aí sem nem saber já tá respondendo essas perguntas. Então, porque uma coisa puxa a outra. Sempre uma coisa puxa a outra. Em relacionamento, em qualquer coisa. Ainda mais se envolve um pouquinho de pecado. Aí já era. Aí puxa outra mesmo. Aí já puxa outra, prende a pessoa, amarra pessoas, né? Já era. Sai, né? Exatamente. Borbulha a boca, fica endemoniada até. Então tem que ser muito esperto em relacionamento. Vamos lá, vamos ser prudentes novamente. Qual era a pergunta mesmo? A pessoa. Como Gente, tirar do coração? Provavelmente é uma pessoa que eu disse pra você, eu sou demais pra você, você não é suficiente pra mim. Ou é alguém distante do Instagram, alguém que é referência pra você. Você nem se relaciona com essa pessoa. Mas que você precisa tirar do seu coração. Eu tive uma experiência com isso e foi muito sobrenatural, que eu gostava de um menino que eu tinha recebido uma palavra profética. Me deram uma palavra que eu ia casar com um cara. Essas palavras também, essas palavras. Não pode dar. Não pode. Sem casamentos, sem bebês e sem datas. Quando a gente ensina profético, a gente fala. Só se você é um profeta mesmo, ungido, você faz. Se você... E a galera começou a chipar na profecia. Nossa. Eu com os meus 20 anos, pronto, é meu marido. Só que ele não sabe ainda. Até que um dia, a minha líder falou, olha, tá orando contra a menina? Nossa, meu mundo caiu. O mais louco é que eu fiquei pensando assim, eu tô gostando de um cara que tem uma esposa e que não sou eu. Eu fiquei muito indignada. E naquele dia eu tive encontro com Jesus e Jesus tirou o sentimento que eu sentia por ele no mesmo momento, assim. Nossa. Eu tava, tipo, desesperada e no meio da oração, durante uma música, Deus fez... Depois eu fui conversar com a pessoa que escreveu a música e ela falou que ela escreveu aquela música pra superar o relacionamento. Nossa, que bizarro. Básico. Mas como que a gente pode esperar? Passos práticos. Se você tem o sentimento, não alimente o sentimento. Porque sentimento a gente alimenta. Então a gente começa a fantasiar, a gente fica lembrando, a gente pega, sei lá, conversa antiga, post da pessoa, se é um crush, vídeo no YouTube, né? Fica tentando ir nos lugares que vai ver a pessoa, não agora que a gente tá todo mundo em casa, né? Mas, tipo, você fica alimentando. Então a primeira coisa que você tem que fazer é não alimentar. Porque se você não alimenta, uma hora ele vai perder a força se não é pra ser mesmo, entendeu? Então eu acho que é muito importante você não alimentar, você, tipo, não ficar fazendo brincadeirinha. Esses dias eu recebi uma pergunta. Isa, é errado eu ficar falando que a pessoa é meu namorado? Só pra minhas amigas? Zero sentido. Tipo, o cara passa, lá, seu namorado. Então, assim,
Claro que é errado porque você tá alimentando uma mentira que não é verdade, entendeu? Então é importante você... Gabriel. Pode entrar, Gabriel. Então é importante você ser esperto, não alimenta. Eu acho que é uma maneira muito importante, né? E se superar, tipo, o mundo fala que pra você superar, sei lá, um coração quebrado, né? Um coração partido, é pra você arrumar outro. Mas vai pra Jesus, se encontra nele, voltamos lá, descubra quem você é, descubra o seu chamado e vai mais fundo. E eu acho que até isso também, isso até já acrescentando mais uma pergunta diante daquilo que você respondeu, tem muita gente que vem de uma realidade onde já tiveram um relacionamento e não eram convertidos ainda, e depois se converte e aí se encontra perdido, meu Deus do céu, já viveu um monte de coisa e agora como que faz, etc. Então eu acho que entra muito nisso que você falou também, até se você quiser falar algo sobre isso especificamente. Sobre se... Alguém que, tipo assim, que veio do mundo e aí conheceu Jesus, como todos nós. Conheceu Jesus, mas já teve todos diversos tipos de relacionamento, enfim, tá? Isso recente. E como que essa pessoa reage diante disso? Porque eu acho que é a mesma coisa, sinceramente. Eu sempre falo que a regra é a mesma. Que a gente sofre as consequências do nosso pecado. Sim. Então, assim, é lógico que é mais difícil pra alguém que já teve, por exemplo, relação sexual antes do casamento e que depois se converte e aí vem pra Jesus e acha que tá na fila lá na frente pra chegar ao amado ou amada. Mas não, a gente tá no mesmo lugar. Sim. Então, todo mundo, a gente vai sofrer as consequências. Alguém que esperou vai sofrer as consequências disso, boas ou ruins, não sei, mas boas nesse caso. E alguém que não esperou as consequências ruins. Então, eu acho que, tipo, isso é algo que, se você tiver algo pra acrescentar com relação a isso, eu acho importante. Sim. Sobre essa questão da fila, me deixava muito revoltada, né? Porque eu tava esperando Deus e às vezes as meninas aceitavam Jesus e casava. Tipo, não tem ordem na fila de Deus, né? Mas eu acho que é importante a gente entender que o mundo, ele discipula a gente de um jeito, de um relacionamento que não é um relacionamento de acordo com o relacionamento de Deus. Então, quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, ele tem todo esse processo, né, para purificar a gente. E geralmente nessa fase de santificação, de justificação, né, de conhecer a Deus, de ser cuidado por Deus, de ser limpo das coisas que você viu, você viveu, você experimentou, existe uma falta, né? Existe muita carência. Então... Que foi já adicionando uma das perguntas, tá? Então já tá sendo respondido. Então existe essa carência por quê? Porque tudo aquilo que você criou na sua vida tá sendo destruído. E aí você precisa saber para onde você vai focar. Se você vai focar em Jesus, né? Ou se você vai focar, eu vou focar na minha carência e em achar alguém. E é muito importante você saber que nesse começo é importante você focar em Jesus. E na verdade, depois, sei lá, de 5 anos, você continua focando em Jesus. Porque quando você estiver focando em Jesus, é ali que você vai encontrar a pessoa certa pra você e você vai conseguir encontrar um relacionamento saudável, né? Então, é legal a gente pensar assim, que Deus, ele tem um relacionamento saudável, Deus, ele tem um relacionamento puro, relacionamento santo, um relacionamento que não é abusivo pra gente. E tudo isso a gente vai sempre construir dentro da presença dele e dentro com ele, assim. Você, a outra pessoa e Deus. Então, quando a gente tenta meio que pular essas etapas, assim, a gente começa a trazer muito da carne pra dentro do nosso relacionamento. Que carne vai existir no relacionamento em qualquer momento, mas existem momentos que vai trazer isso a mais. Então, você vai se apressar mais, você vai se desesperar mais pra ter um cara, pra ter a atenção da pessoa, você vai, mais desesperado, entende? Então, é muito importante que a gente entenda isso, assim. Jesus tá aqui, eu vou pra Jesus e eu vou ser trabalhada em Jesus, Jesus vai cuidar de mim. E dentro desse processo de ser satisfeito em Deus, né, de não existir mais a carência, eu vou encontrar uma pessoa e eu vou construir agora sim um relacionamento fundamentado na palavra, fundamentado em Jesus, que eu não vivi no mundo. E Jesus, ele vai trazer, ele tem o poder de restaurar, de te dar força, que pra você que já experimentou as outras coisas de, sei lá, ter um relacionamento puro, né, sem relação sexual, ter um relacionamento sem beijar, se Deus pedir, né, de criar essas coisas que Deus tem pra você. Incrível, muito show, Isa. Vamos lá para a próxima pergunta.
Quer dar um oi? O Gabi acabou de chegar aqui. O moço das lives. O moço das lives. Então tem uma pergunta bem diferente aqui. Quer dar um oi? Meu Galera, tudo bem? esposo, Gabriel. Deus abençoe. Já vou aproveitar a presença de você depois também. Vai. De você é boa. De vocês. De você depois. Então vamos lá. A próxima pergunta. Gabriel tá fazendo. Deixa eu pegar aqui a próxima. Vamos lá. Tá, essa daqui é legal também. Vamos lá, uma mais prática aí também, que acho que a maioria dos solteiros já passou por isso. Como não ser grossa e ficar triste ao dispensar um pretendente? Coisas diferentes. É verdade. Então, aí, ó. Não é verdade, vocês ouviram? Gente, como não ser grossa? Por que você vai ficar triste pra dispensar o pretendente? Porque você gosta da atenção dele, você tá carente, você gosta de receber mensagem, você gosta dessa coisa, você sabe que não é, mas você gosta da atenção. Então você fica triste porque ele tá alimentando sua carência. Então não fica triste, manda embora mesmo, porque já tá num lugar ruim no seu coração. Muito show. Outra coisa. Pra homem também, tá? Pra homem também, gente. A gente tá falando sempre homem e mulher, viu? Eu não tô falando só pra mulher, não. Isso aí. Outra coisa, pessoal, maravilhoso. Como não ser grosso? Isso é uma coisa que eu também não sei. A gente tem que pedir sabedoria pro Espírito Santo. Eu dei, toco em algumas pessoas na vida. Toco. Não. Tô dando uma mensagem pro meu marido. Mas eu dei toco em algumas pessoas, assim, né? É toco que a gente fala, né? Bora. E algumas vezes eu saí correndo no final, assim, fazendo um drama. Eu tinha 19 anos. Eu falei, eu sou mais complexa do que uma sinfonia. Você não pode ficar comigo. Já e fica a dica se quiser usar. Eu sou a rainha do drama. De verdade. Mas é importante você ser sensível em pensar que se alguém estivesse dando um toque em você, como você faria, né? Então, acho que a última vez que eu dei um toque numa pessoa, eu pensei assim. Eu não lembro direito. Ela parou de falar comigo, mas acho que por causa que era vergonha. Então eu falei, oi, querido. Você tá bem? Tô bem. Então é o seguinte, eu acho que não dá certo, nossos propósitos não são alinhados, eu não tenho atração por você, brincadeira. Mas fala assim, eu acho que não é de Deus. Sim. Eu senti que não é bom, a gente pode ser amigo e vamos orar. E ora, e bom, o Gabriel me deu um toco, né? Vocês sabem disso. Ele me deu um toco. É uma história meio estranha. Meio longa, Meio mas longa, tem também. Vocês têm vídeos falando sobre isso, se vocês também Isso, quiserem vocês podem depois. ouvir se vocês não sabem. Mas quando ele me deu o toco dele, por mais que foi meio grosso assim, eu tava alinhada com o coração de Deus. E ele, por mais doida que ele foi, ele também tava alinhado com o coração de Deus. Então aquilo não me feriu. Você tá querendo com a gente. Reconhecendo coisas aqui só nesse... Porque eu não me feri, sabe? Tipo, todo mundo fala, nossa, você não ficou super machucado? Porque ele disse, eu nunca vou gostar de você. Ele falou assim pra mim. Não me espera. E aí eu, né, falei, ok. Falei, mas se Deus quiser um dia alguma coisa, não vai ser eu que vou parar. E aí o Gabriel, tipo, mano... Ele entendeu o recado. E eu entendi o recado. E não me senti magoada. É claro que ficou um climão muito ruim. Depois a gente teve que viajar junto pra uma viagem missionária. Mas é importante você saber ser sensível. Se alguém fosse te dar um toco, como que você queria que fosse? Então pensa assim. Boa, muito Nunca bom. vai ser fácil. Até isso também eu acho interessante, entender os tempos, porque às vezes não é a hora, tipo, às vezes você entendeu alguma coisa, mas não é a hora, então tem tempo pra todas as coisas, a gente se cansa de falar isso, a gente sabe que a Bíblia fala isso, então acho que tem muito a ver com isso também, às vezes você, nossa, eu entendi isso, não é possível, Deus tá falando, mas calma, sabe, às vezes não é o tempo, é só isso, e acho que isso é importante, né? Vamos lá, pra próxima, essa daqui é uma... Também grandinha, vai pra todo mundo essa. Partindo do princípio que o amor é uma escolha e que ninguém começa um relacionamento já amando, será? Porque muitos crentes passam um grande tempo orando e no final casam e o relacionamento não dá certo. Não seria mais fácil ter mais ação, discipulado, do que tanto tempo de oração? Entenda que eu creio ser importante orar. Sim. Essa daqui, só pra dar um norte aqui,
parece que não tem muita coisa a ver com ser solteiro, mas tem, porque a gente tá falando justamente sobre esse tempo da espera. Então, tipo assim, será que é mais discipulado? Será que é mais oração? Será que é mais o quê? Então, gente... Eu acho que tu também engloba um pouquinho do que a gente já falou, uma coisa liga na outra, que nem você disse. É muito importante você saber que o relacionamento, ele não é... O relacionamento, ele pode começar na oração e tem que ser baseado sempre em Deus. Sempre. Né? O relacionamento a três, que a gente fala, né? Deus, o marido e a esposa. Mas existe um monte de coisa com isso. Então, eu conheço pessoas que oraram anos, conheço pessoas que oraram pouco tempo, né? Eu e o Gabriel, a gente orou 2 semanas, a gente tinha certeza que a gente ia casar. A gente estava pronto para começar a namorar, não deixaram, a gente obedeceu, a gente orou por 5 meses, namorou 2 meses e casou depois de 5 meses. Então foi muito rápido, em 1 ano a gente orou, namorou, noivou, casou. Mas é muito, tipo, importante você saber que se você tem uma resposta de Deus, é muito bom. Porque se você passa tempo orando e você passa tempo tendo confirmações de Deus, quando chegar o vale, a adversidade dentro do casamento, você vai se sustentar, né? Mas você saber que também o discipulado é importante, né? Tá pronto, o caráter de Cristo, as pessoas terem o caráter de Cristo é muito importante para um relacionamento. Mas saber que lá a gente vai falar assim, o casamento não deu certo. Não é por causa da oração no começo. Não é talvez porque não teve um treinamento de noivo ou treinamento de casados, mas às vezes é porque a pessoa lá na frente, ela não se disponibilizou a lutar por aquele relacionamento. Então, eu acho que não é assim sobre o tempo de oração, o tempo de discipulado, é muito de escolhas, sabe? O casamento é um relacionamento feito de escolhas. Às vezes, nós solteiros, a gente pensa que o casamento, ele é sexo, é liberado. Mas, na verdade, o casamento é uma vida, sabe? O casamento é uma vida em quarentena, numa casa, no meio de crise financeira, no meio de adversidades, no meio de correr para o propósito que Deus tem. E, às vezes, um cansa, às vezes, um não quer. E essas coisas começam a trazer atrito, né? E isso não é desculpa para casamentos terminarem, mas isso é um motivo para a gente continuar lutando pelo casamento. Mas vamos lá, talvez a oração vai te ajudar a pensar, não, eu tinha uma palavra de Deus naquele dia e eu vou continuar. O discipulado talvez vai te ensinar, não, eu preciso ser humilde e pedir perdão. Então é um equilíbrio. Show, muito bom, Isa, muito bom. Então, vamos lá. Perguntaram, é errado ter um crush em alguém? Não sei se alguém já disse isso pra você, mas é errado. Crushes não. Crushes não, eu sou a pessoa que mais odeia crushes. Essa palavra em si já não dá. Eu lembro que eu achava até legal. Lembra, gente, quando foi pro Nepal? Eu achava legal, eu perguntava pras meninas. E aí, os crush? Eu perguntava, não perguntava. Mas eu me irritei lá no Nepal. Lá no Nepal eu entendi que crush era ruim. E eu entendi que, tipo, essa coisa de alimentar, tipo, um crush, geralmente é alguém longe, geralmente é alguém inalcançado, geralmente é alguém que você vai tentar ser alguém que você não é pra chamar atenção. Geralmente é alguém, tipo, muito bizarro. E aí você... Qual coisa a gente pega aqui? E aí você acaba, tipo, alimentando isso. E aí você alimenta a fantasia. E a fantasia, ela vem do lugar das emoções, que é pura carne. Tipo, você consegue ficar imaginando você com alguém e pensar assim, eu vou ficar me imaginando. Não tô falando da questão sexual, mas tipo, eu e o fulano, e tipo, você imaginando como vai ser, e tipo, Jesus tá ali com você. Sim. Eu sei disso, tipo, eu tive muitos crushes na minha vida, né? Mas pensa, né? Às vezes a gente tem mais de um crush ao mesmo tempo. Isso é coisa de Deus, você acha que é pra você estar ocupando sua mente com isso? Então não, né? Você acaba dando um pedacinho do seu coração pra quem não precisa. Então. E aí, Isa, eu queria que você falasse um pouco também, a gente vai... Bom, eu vou ler essa daqui primeiro, depois aí eu pergunto a próxima. Meu Deus, é difícil, mas eu gosto dessa pessoa, ela sabe, todos sabem, e mesmo assim acho que ela gosta também. Mas essa pessoa não se dá por vencida. O que fazer? Me dá dicas aí. Ela gosta também. também. Eu vou procurar aqui só uma coisinha. Fala com o Gabriel,
ela gosta também, mas ela não se dá por vencida? Se um não quer, dois não briga, gente. Se um não quer, dois não briga. Se ela não se dá por vencida, talvez que não é o tempo certo. Tipo, que ela não quer. Ou talvez que ela também gosta, mas ela sabe que não é. Deixa passar. E tipo, às vezes perdeu o encanto. Se todo mundo sabe, se a pessoa sabe, se às vezes perdeu o encanto do começo. Deixa morrer. Vê se esse sentimento vai durar. Se esse sentimento durar, é de Deus. Se o sentimento passar, não foi de Deus, entende? Isso pra outra pessoa também. Às vezes é a pessoa certa no tempo errado. E a pessoa já discerniu isso e você e os outros não estão entendendo. Muito bom. Show. Eu adorei. Vamos Meu lá. Deus. É difícil. Vamos lá, tem muita coisa aqui. Na verdade, a maioria já foi respondida. Mas vamos lá. Essa daqui é muito interessante também. Como saber... isso daí a gente falou. Como saber se não estou confundindo amor com sentimento de carência. Isso daí acho que já tá bem claro, né? Vamos pra próxima, então. Quando for amor, você vai saber. Carência é bem fácil de acontecer. Show. Então, Fica a dica. aí. Fica a dica. É tipo miojo. Gosto de uma garota cristã que já namorou, já sendo Que crente. É viável investir? E aí eu acredito, essa pergunta ficou um pouco confusa, mas eu acredito que ela é uma mistura aqui, então vou ler ela toda. Se manter virgem até o casamento sempre foi a vontade de Deus na história da igreja. Os casais só se conheciam depois do casamento. Se eu gosto de uma pessoa cristã que já se relacionou antes, é viável investir, orar, se aproximar, ou simplesmente esqueço e espero em Deus por outra pessoa? Eu acredito que aqui a pessoa estava falando sobre alguém que já teve relações sexuais e aí se depois de cristã e tudo mais, converteu, se permanece, se você vai, se tenta ou não. Porque não é viável. Engraçado porque é um grupo pequeno, então provavelmente as pessoas são todas aqui dentro, né? Acredito que sim, acredito que sim. Ai, que legal. Porque às vezes, né, às vezes a pessoa vai perguntar, a outra não tá, mas aqui geralmente tá. Tá tudo aqui. Deve estar tudo aqui. Nossa, que babado. Que babado. Que babado aqui de sábado à noite. É muito louco pensar nisso. Porque são padrões que você coloca pra você. É padrão que você sabe, junto com Deus, o Espírito Santo e Jesus, se você quer abrir mão. Se é algo que você guardou, é algo que você acha importante, que você tem isso te incomoda, então às vezes esse sentimento não é algo de Deus. Mas eu quero te encorajar a pensar, será que isso não é de Deus mesmo? Será que Deus já perdoou a pessoa, Deus já esqueceu que ela caiu, Deus já restaurou ela e você ainda tá lembrando do pecado dessa pessoa? Verdade. Então, é importante você saber, eu não sei quem é. Então, é legal você entender, é de Deus ou não é de Deus. Porque se for de Deus, Deus faz tudo novo, Deus perdoa, Deus não lembra do pecado e bora pra frente. Show. Mas você vai saber que você vai entrar num relacionamento com uma pessoa que já vai ter uma certa experiência, talvez. Isso, você não precisa se sentir inseguro, mas entender que vai existir uma lutinha um pouquinho a mais, né? Porque o pecado traz uma consequência pra isso. Mas que talvez até pode, já que a luta também é maior, as barreiras podem ser maiores também, né? Então acho que até isso é interessante. Sim, mas é legal você saber que se é de Deus, ele nunca vai trazer, né? Na Bíblia fala, Deus nunca vai trazer sobre você uma tentação maior que você pode resistir. Então você vai vencer. E você vai passar sobre isso. Então é legal. Então eu sempre falo, então é legal, então é importante. Mas vai e pergunta pra Deus. É de Deus? Não é de Deus? É carência? Não é carência? Porque se for, você consegue passar. Muito bom. Próxima pergunta. Gosto de uma pessoa que possui dons ministeriais semelhantes ao meu. É um sinal, visto que tinha orado antes justamente para Deus mandar uma pessoa com uma visão e dons do reino semelhantes ao meu? Então, será que é uma resposta de oração? Será? Gente, é muito perigoso a gente dizer um sinal. Será que é um sinal? Sabe por quê? Porque ultimamente todo mundo tá com um chamado meio parecido. Pelo menos na minha época não era, sabe? Todo mundo tá levantando tênis. Tá todo mundo postando foto dizendo eu vou. Então, tipo, a gente tem chamado parecido. Tá meio assim. Eu não posso dizer pra você é um sinal, sim ou não. Mas que é bom,
é muito bom. Porque você não vai fazer casamento, né? Você não vai casar com alguém que você quer ir para as nações e a pessoa não quer. Ou você quer ser uma pessoa de negócios, desenvolver negócios, e a pessoa quer, sei lá, alguma coisa que não dá certo. E a pessoa quer, tipo, sei lá, ser blogueiro de viagem. Pra não falar missionário. Né? Tipo, não casa, né? Eu não consigo pensar no exemplo. Mas você tem que entender que de um jeito ou de outro, isso é um bom sinal. Mas se é um sinal de Deus, eu não sei. É um bom sinal pra, tipo, ok, vamos ver. Agora você pede pra Deus mais confirmação, né? Acho que eu já falei aqui, se Deus não quer, se um não quer, Deus não brinca. E é a mesma coisa. É importante, por isso que lá no começo da solteirice, é importante você saber quem você é em Deus, quem você foi criado pra ser, o que você foi criado pra fazer. Por quê? Quando você vê alguém que também tem um propósito parecido, que tá caminhando para um lugar parecido, as coisas começam a ficar mais claras, né? Automaticamente você vai se alinhando. Você começa... Nossa, Então, eu, desde 2012, eu tenho um chamado muito claro na minha mente. Então, era meio frustrante e as pessoas falavam, você é daquelas fortes que nunca vai casar. Esses dias eu tava na live com a Laura Sogueles, eu abri o comentário e alguém falou, a Laura é daquelas que nunca casa. Eu fiquei muito revoltada. Por quê? Porque ela sabe tanto quem ela é em Deus e o chamado dela que limita muito. E aí a pessoa fala assim, a Laura assusta os homens. Eu falei, a Laura não assusta os homens. A Laura assusta os meninos que não sabem quem eles são. Uau. Então, se você sabe quem você é... Todo mundo aqui. Se você sabe quem você é, quem você foi criado para ser mulher ou homem, se isso está assustando outra pessoa, amém, glória a Deus. Porque isso... isso tá afastando opções que não são de Deus e são viáveis pra você. Perfeito, muito show. Próxima aqui, já encaminhando pro fim, gente. Temos mais algumas aqui, mas vamos lá. Posso fazer uma carta a Deus, Isa, listando as características da pessoa que eu gostaria de viver? Porque eu já vi isso em canais cristãos no YouTube. Realmente funciona? Será que funciona? Você faz essa carta pra Deus e depois você esquece. O que você faz? Joga pra Deus, queima. Joga pra Deus. Queima. Acho que é a famosa lista, né? O que você faz com essa lista? O que você vai fazer com a lista? Eu tive uma lista, tá bom? Eu não tô sendo... Mas eu tinha uma lista realista. Nossa, tem uma lista realista. Era uma coisa assim, eram padrões que eu precisava, que eu tinha dentro do... Assim... que eu tinha esses padrões de um marido. Então, por exemplo, na minha lista tinha coisa assim, não pode ser corintiano. Eu sei que é bobo, é muito bobo, mas o meu pai era muito corintiano, e isso enchia o meu saco. Eu falei, tinha algo por trás, né, dessa história. Não, tem que amar a Deus mais do que eu. Era uma coisa que não era negociável, porque eu amava muito Jesus. Eu não ia entrar num relacionamento de um cara que era meia boca. Então, era essas coisas. Sim. Não tinha lá ser da praia, ser surfista, ser carioca. Não tinha nada disso. Tinha coisa assim, não ter medo de morrer. Porque eu sabia que o meu chamado era pra ir pra lugares perigosos. Ótima coisa pra dar na lista. Não ter medo de morrer, porque Deus tá me chamando pra ir pra lugares perigosos. Se eu não tenho medo de morrer, Ele não tem medo de morrer. Coisas assim. Eu posso pegar a lista pra vocês verem, né? Mas foram coisas assim, muito específicas, que eu acho que, na verdade, o Gabriel meio que me enganou. E eu achei que ele tinha completado todas as 21 coisas da minha lista. Se eu olhar hoje, talvez eu vou falar, 2 ou 3 coisas, ele me enganou. Porque eu acho que eu coloquei gostar de fotos, porque eu faço foto. Eu preciso de alguém que tira foto, que gosta. Ele não gosta de foto, mas ele tira pra mim. É boa. Ele tira. Mais ou menos. E era uma coisa importante, que talvez há 5, 6 anos atrás, quando eu fiz, não era importante. Mas hoje é algo muito crucial na minha vida, né? Fotografia é importante. Então, são coisas assim, que eu perguntei realmente pra Deus, mas eu sabia que se Deus falasse, esse, e não tivesse nada da minha lista, eu ia abrir mão da minha lista, porque a lista não é o meu Deus. Muito bom. Né? Não manda em mim. Então, esteja disposto a jogar a lista fora, se Deus... Porque às vezes também eu ouvi muito... Eu não sei se você já viu aquele podcast são várias mulheres do Jesus Culture.
E aí elas falam sobre isso, eu achei muito interessante, que elas têm uma parte do podcast falando só sobre jogar a lista fora, que elas falam que é importante, isso não é errado, que nem foi o que a Isa falou aqui, mas que você tem que estar disposto a saber que às vezes você acha que uma coisa é melhor e não é aquilo. Porque até em relação à maturidade também, tem gente que escreve umas coisas nada a ver numa lista dessa. Então, entender isso, né? Às vezes tá disposto a ver que Deus talvez traz uma pessoa melhor do que aquilo que você realmente achava que você precisava. Gente, né? eu tava conversando, eu vou abrir aqui, eu assisti uma série na Netflix essa semana, eu falei pra você. Do nada apareceu um cara na série, eu dei um grito, o Gabriel levou um susto. Porque quando eu tinha 16 anos, eu falei, esse é o cara mais lindo que eu já vi na minha vida e eu vou casar com um cara tipo esse. E adivinha? O cara era indiano. E eu coloquei na minha lista de sonhos que eu queria casar com um indiano, Juliane. Gente, mal sabe que o Gabriel pensa. Gente, o Gabriel odeia. Ele não odeia, né? Mas ele não gosta. Ele ama as missões, então ele ama tá indianos, mas indianos são Mas, difíceis. gente, eu imaginei eu casar com um indiano. A gente teve a experiência de estar com indianos na Índia, Eles então não tomam é bem muito complicado. banho, eles comem com a mão, eles gostam de comida apimentada, mesmo se fosse cristão. Então, olha isso. Na minha maturidade, aos 16 anos, eu coloquei uma coisa na minha lista de sonhos, que é outra coisa, que era casar com aquele padrão de homem. Quando eu vi, com 28 anos, aquele padrão de homem, casada, eu fiquei... Graças a Deus, Deus não respondeu tudo da minha lista. Porque se Deus tivesse respondido da minha lista, eu tava casada com um indiano. Complicado. Então saiba que, tipo, existe maturidade. Abre mão das coisas, tá? Muito bom. O que procurar em um homem para casar? O que procurar em um homem para casar? Ai, meu Deus, Vamos lá. desculpa, gente. Eu perguntei aqui no meu Instagram É verdade. para as pessoas responderem. Vamos lá, ver. Olha aqui, Lucas. Tá aqui Gente, não vou ver aqui porque realmente eu recebi bastante. tudo. Mas eu acho que o que é importante é você procurar no homem. Tipo, que você não vai abrir mão. Que o cara seja apaixonado por Jesus. E que ele não abra mão do amor dele por Jesus. Por que é importante que o cara seja apaixonado por Jesus e esteja, tipo, queimando por Jesus? Porque isso vai ajudar ele, primeiro, a ouvir Deus dentro do seu relacionamento. Ele vai saber quando pausar, tipo, durante namoro e noivado. Pausar quando, tipo, estiver parando do limite, ele vai ter o temor do Senhor, né? Ele vai saber liderar você, né? Pra você que é uma mulher de Deus, um homem de Deus, um homem temente a Deus, ele vai saber te liderar pro lugar, pro centro da vontade de Deus. Isso é muito importante, né? Então, eu acho que isso é um valor inegociável. Você nunca se dispõe a entrar num relacionamento com alguém que ama Jesus um pouquinho menos que você, ou meia boca. Por quê? Porque você tem um padrão com Jesus e você tem que ir daqui pra cima, não daqui pra baixo. Então você nunca vai descer, tipo, vou voltar aqui 2 espaços com o meu relacionamento com Jesus pra adequar o relacionamento com essa pessoa. Então, às vezes as pessoas me perguntam, diferença de idade, Não, vamos pensar em relacionamento com Deus, amar a Deus, tá? Temente a Deus. Eu acho que isso é inegociável, né? E aí isso traz muita maturidade independente da idade. Sim, Né? muito show. Independente do que acontece. E aí a última aqui das perguntas, mas que eu acho também, que a gente já falou bastante sobre isso, mas só pra fechar, pra dizer que realmente a gente respondeu todas. Como saber se é algo da carne ou se realmente é de Deus? Posto que também é algo físico. Sim. Vamos lá. Pra finalizar, né? Pra finalizar. Recentemente, eu e o Gabriel, a gente fez uma descoberta muito grande sobre a questão da luxúria e a questão do amor. De quando a gente ama algo sem as lentes de Deus, aquilo é luxúria. Então, é muito louco a gente pensar nessa questão física, porque no amor vai existir atração física também. Na carne vai existir um pouquinho mais, um pouquinho descontrolada, mas vai existir. E eu acho que é sempre bom você trazer isso para Deus, você olhar para Jesus, você perguntar a Deus, o que é isso? Sabe? Será que quando você tem essa atração e esse sentimento, você tem vergonha de mostrar isso para Jesus? Será que você quer deixar escondido de Deus, do seu líder, essa atração, esse sentimento?
Será que às vezes isso não parece meio impuro e errado lá no fundo? Quando você começa a sentir esses sinais, gente, é o Espírito Santo falando pra você que isso é carne, que isso não é dele. Quando a coisa vem de Deus, né? Eu sempre falo pras meninas, quando for de Deus, você vai saber. Você vai saber. Por quê? Porque não tem como negar. Tipo, tudo que você já viveu antes, não tem como negar. E aí você vai sentir, tem atração, mas eu tenho paz. Opa, que coisa estranha. Eu tenho atração, mas eu sei que eu não vou passar do limite, porque, cara, isso aqui tá tão puro, é tão de Deus. Então você consegue sentir aquela diferença entre o que é carnal, o que é luxúria, né? E o que é de Deus, aquilo que foi feito de Deus. E você começa a sentir uma paz, as portas se abrem, as coisas fluem, né? Não tem problema de discussão, problema de falta de comunicação, as coisas começam a caminhar. Então isso é muito legal. Muito show. Respondida aí, então, essa última pergunta. É. Tem mais alguns segundos aí. Se você quiser mandar alguma pergunta agora de última hora, você pode mandar. Enquanto isso, eu acho que a gente pode só ressaltar isso mesmo, sabe? O tema dessa live especificamente é sobre cristão solteiro, e então eu queria só ressaltar isso, sabe? Que é muito importante a gente entender que o tempo, como a Isa falou, e eu amei isso. Se tem uma coisa que você precisa sair dessa live, tendo certeza absoluta, é de que não é um tempo de espera, é um tempo de viver. É um tempo de fazer, porque, sinceramente, a vida continua a mesma. As coisas vão ser diferentes, as tarefas vão ser diferentes daquilo que você vai fazer quando você é casado. As coisas só vão piorar. Só vão piorar. Se você... Tem seus benefícios, mas tem seus bem malefícios. Gente, se você levar, tipo, pro casamento, problema, tipo, falta de paternidade, sei lá, se você levar pro casamento, inferioridade, você vai trazer só peso pro seu relacionamento, sabe? Então é importante você ir lidando essas coisas, você e Jesus, né? É um tempo de preparo. A solteirice é preparo. A solteirice não é ficar esperando um cara cair do céu. É um tempo de você se posicionar, de você levantar os seus padrões e você começar a se movimentar, né? Pra um relacionamento. E não é tipo assim, vou fazer tudo intencionalmente para um relacionamento. Não, não é intencionalmente. Mas o seu preparo, você se tornando a melhor versão que você poderia se tornar, isso te leva para dentro de um relacionamento saudável. Muito show. E é isso, gente. É isso que é esse processo todo. Não é nada, um bicho de 7 cabeças. É realmente a gente viver aquilo que a gente precisa viver com Deus, como a gente estaria vivendo em qualquer outra situação, né? Então eu acho que é exatamente isso. Muito obrigada, Isa. Amém. Ninguém mandou nada aqui agora. Acho que todas as perguntas foram bem... ou mandou... vamos ver, peraí. Não, acho que não. Quando é hora de olhar de olho aberto. Se você é homem... aqui. Ansioso pra próxima live. Bom, acho que não tem nenhuma. Acho que essa daqui é outra coisa. O que fazer quando as crenças são diferentes? Acho que essa é um pouco... claro, né? Eu ouvi, inclusive, uma coisa sobre isso ontem, eu achei interessante, de uma pastora, ela falou uma coisa muito legal. Ela falou assim, bem assim, por cima, tá? Mas eu achei muito interessante que ela falou assim, se você pegar um copo de café e você misturar... O copo de café é muito bom pra quem gosta de café ou chá, enfim. Se você gosta de chá, você toma um chá e ele é muito bom. E se você gosta de suco de limão, você toma um suco de limão, ele é muito bom. Só que se você junta os dois, não dá nada. Fica uma coisa terrível. Por quê? Porque não faz sentido, as duas coisas não se conversam. São uma coisa gelada, uma coisa quente, não se conversa. Então eu acho que assim, de uma maneira bem lá embaixo, assim, mas é uma coisa mais prática pra gente entender que não faz sentido. Se essas crenças são diferentes, eu acho que a gente se move por aquilo que a gente quer. Sim. A gente se move pela nossa fé, então não faz sentido. Se as crenças são diferentes, estar junto, porque você vai se mover por uma coisa que a pessoa não tá se movendo. E às vezes pensa lá na frente. O dia que você for criar o seu filho, você vai falar pra ele uma coisa e o outro vai falar outra coisa. Não é estranho? É verdade. Então, é estranho, não é? Tipo, porque tudo que vem de Deus é bom. Sim. Né? Tudo que vem de Deus flui. É estranho. Muito bom. E é isso, gente. É isso, pessoal. Por algum caso, algum de vocês quer acrescentar alguma coisa, meninos? Gabriel e Lucas, que estão aí. Eles são Temos tímidos. alguns meninos tímidos aqui. Mas é isso, gente. Então,
é só isso, mas muita coisa. É muito simples, mas eu acho que é muito importante. E é daqui que a gente vai conseguir pegar tudo que tem pra frente, sabe? Eu sei que tem muitas pessoas dentro da nossa igreja mesmo que são jovens, que são solteiros. Então isso daqui não é pra um, isso daqui não é pra dois, isso daqui é pra todos nós. Todos nós, a gente precisa entender, a gente precisa realmente compreender isso daqui. Isso vai ser muito importante. Sim. Então é isso. Obrigada, Isa. Muito obrigada, pessoal. Amei. Obrigada a todo essa mundo live. que participou. A gente vai ter a próxima, mesmo horário, sábado que vem. E a próxima a gente vai falar sobre namoro. Então também é um tema muito show. A gente vai fazer de novo as perguntas, vai mandar lá no grupo e em tudo para vocês mandarem todas as perguntas que vocês têm. E vai ser muito incrível. Então é isso. Depois eu vou deixar aqui o Instagram ou lá no Instagram mesmo do movimento, pra vocês irem lá, encher a Isa de mensagem. Então é isso, gente. Falou! Beijo, se cuidem. Quarentena, fiquem em casa.